futebol é com a Bandeirantes. A partir de agora, a Rádio Bandeirantes abre o jogo com os caminhões Ford, o melhor negócio em transportes. E Della Via Pneus, a maior revendedora Pirelli da América Latina. 40 lojas, sempre uma perto de você. Ligue 11-6333-3235. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo. E as informações da rodada. Jogo aberto. Anderson domina, Rogério tá solto aqui na direita. Anderson viu, levantou para Rogério. Rogério tentou tocar de cabeça, a bola passou por ele, mas ainda conseguiu evitar a saída e tocar por dentro para Vampeta. Vampeta recolhe lá por dentro, pé de Jorge Wagner pela meia direita, pé de Gil. Ele levantou para Jorge Wagner, entrou de cabeça, tocou, bateu. O Jorge Wagner é gol! Com este gol do Corinthians, atenção Brasil, boa noite Brasil, 20 horas 3 minutos 55 segundos, Corinthians, o maior campeão, Corinthians 25 vezes, Corinthians 25 vezes campeão paulista, tem festa, tem emoção no ar. Leandro Quesada, Eduardo Afonso, vamos lá. Festa corintiana aqui no Morumbi, a 25ª conquista do Corinthians no Campeonato Paulista. Aqui Jorge Wagner, autor de 2 gols na vitória do Timão por 3-2. Uma noite muito feliz hoje, beleza? Conseguimos colocar tudo em prática aí, graças a Deus eu tive a oportunidade aí de fazer 2 gols. Acho que tá de parabéns toda a equipe. E guardado aí pra você um destino maravilhoso, né? Sendo fundamental nessa conquista, hein, Jorge? Marcando 2 vezes. Com certeza, né? Acho que eu tava numa noite muito feliz. Consegui marcar 2 gols aí, 2 gols importantes pra equipe. Então acho que isso é a recompensa, né, de um trabalho que a gente vem fazendo junto com o grupo. Agora o time teve tranquilidade no primeiro tempo, porque o São Paulo ficou nervoso, até por tudo que foi dito durante a semana, e mesmo tomando os 2 gols de empate, a equipe ainda conseguiu essa tranquilidade para chegar ao 3º gol, não? Foi sim, a gente voltou no segundo tempo um pouco disperso, né? A equipe do São Paulo saiu para cima, conseguiu marcar aí 2 gols, mas a nossa equipe soube manter a tranquilidade, né? E saímos aí na hora certa. E graças a Deus conseguimos aí um 3º gol que nos deu o título. Era natural que o São Paulo viesse pra cima no segundo tempo, não? Com certeza, por estar em desvantagem no marcador e estar precisando do resultado positivo. Então eles procuraram sair ali um pouco mais, né? Conseguiram por méritos aí fazer 2 gols. Mas é como eu falei, cabe ressaltar a nossa tranquilidade. A gente sempre conseguiu ter a tranquilidade necessária para que a gente pudesse tocar a bola. E graças a Deus conseguimos chegar ao 3º gol. Valeu Jorge Wagner, daqui a pouco com mais tranquilidade também nos vestiários, ele ouve os gols da narração de José Silvério. Festa corintiana, Valone. Vamos lá, Eduardo Afonso pede passagem, o que há, Eduardo? Vamos lá. Fábio Luciano, que vai levantar a taça daqui a pouquinho. Passar uma experiência, tranquilidade com os jogadores, né? Confiança, porque todo mundo tá aqui sabe jogar, né? Graças a Deus consigo meu primeiro título aí como capitão, né? Um sonho que eu tinha. E numa equipe como o Corinthians, né? Então, agradecer aos meus familiares, minha esposa, meus pais, agradecer a Deus por esse dom, né? Pela saúde que nos dá e vamos comemorar, né? Agora é comemorar porque é gostoso demais ser campeão. Seguinte, com esse físico aí, você não aguenta mais. Não, tem o Anderson, tem o Doni, o Anderson. Vão ter que me ajudar porque sozinho não vou aguentar mesmo. Foi um jogo nervoso, não, Fábio? Foi um jogo de final mesmo, até por tudo que aconteceu durante a semana. Foi tumultuado, Corinthians muito bem no primeiro tempo, São Paulo muito bem no segundo, né? Mas quando é pra acontecer, tá aí, né? O Corinthians conseguiu fazer um gol no final aí. Vitória importante, parabéns ao grupo. Vamos comemorar, né? Vamos comemorar porque gostou de ser campeão. Você chegou a temer ali na hora que o São Paulo empatou? Temer não, só que ia ser difícil, né? Ia ser difícil como foi. E agora vamos curtir esse momento especial. Como é que vai ser levantar essa primeira taça como capitão do Corinthians? Vamos compartilhar com o grupo, né? Vamos repartir com todo mundo vai erguer aí porque todo mundo merece. Obrigado, Fábio Luciano, é o capitão do Corinthians. Tô te vendo correndo, Quesada, cadê você? Aqui com o técnico Geninho, campeão paulista de 2003. Uma palavra rápida aqui do treinador do Timão. O que foi mais importante nessa conquista? Rapidamente, por favor, Geninho. Bom, para mim, o fato de eu poder demonstrar meu trabalho. Eu vinha
com uma herança muito, muito difícil de ser superada, que era do Parreira. E eu consegui fazer esse time vencer comigo. Então, para mim, foi muito importante eu ter mudado a característica do time. E o time já na primeira competição conseguiu um título. Dizia que era um sonho seu, né? Ganhar um Paulistão. Você que é campeão até brasileiro. Como eu disse, eu tinha minha vida em São Paulo e não tinha um título paulista. Você conseguiu o título paulista. Ainda conseguiu o título paulista com um time como o Corinthians, com essa massa, eu acho que é uma realização. É de arrepiar. O Geninho pede licença. Vai comemorar também o Corinthians. Levanta a taça aqui no Morumbi. Eduardo Afonso. Jogadores todos aqui no pódio já. E vão cantando. E vão cantando. E vão festejando. Eu queria ver se o microfone da Bandeirantes teria condição de chegar. Vamos registrar aqui. O Morumbi é nosso. O Morumbi é nosso. Atenção, Eduardo Afonso, esse grito de guerra do Corinthians, o Morumbi é nosso, pode ser repercutido também no vestiário do São Paulo. O São Paulo virou freguês de cadeireta do Corinthians? Interrogação. É verdade, Avalone. Já estaremos no vestiário, já repercutindo com os São Paulinos esta derrota, mais uma para a equipe do Corinthians do São Paulo. Enquanto isso, os jogadores do Corinthians estão fazendo a festa por aqui. E aí, Quesada? Antônio Roque Cittadini, vice-presidente de futebol do Corinthians, também conversando conosco. Vamos ouvi-lo. A marca da polêmica, porque a nossa meta era o seguinte: o Corinthians tinha que ser radical na ação e moderado nas palavras. Foi isso que nós fizemos. Jogadores gritam o Morumbi é nosso, Cittadini. É do Corinthians? Não, é que com esta vitória, eu não sei o número, mas eu tenho a impressão que nós já ultrapassamos o São Paulo em matéria de número de títulos. Será que neste ano acontece finalmente uma conquista de Libertadores, Cittadini? Veja, nós estamos ganhando tudo que estamos disputando. E é evidente que o Corinthians vai ganhar a Libertadores. Ou esse ano, o ano que vem. O time está num processo de grande crescimento. É inegável que o Corinthians é o time paulista, é o time com maior crescimento. É um time de notável. Veja o que está acontecendo nesses últimos 2 anos. Só falta a Libertadores. Em termos de competição, 100% esse ano. Pode ser o ano. Não é só falta a Libertadores. Eu não acho que a Libertadores seja tudo isso. Mas vamos ganhar a Libertadores. Agora, menos pior, um campeonato confuso, com guerra de TVs, ter terminado dentro de campo sem a necessidade do tapetão, Cittadini. É o que eu disse. Os jogadores fizeram o regulamento. 2 resultados iguais é para nós. Agora houve época, Cittadini, em que você falou muito do Morumbi, aguçou até os ânimos. Ainda falo, falo. Aguçou os ânimos do eu sempre falei tudo que eu falei do Morumbi, a diretoria do São Paulo também acha. As dificuldades de estacionamento, as dificuldades pro público como um todo, tudo que eu falo, a diretoria do São Paulo também acha. Agora, eu também sempre disse que é aqui que nós ganhamos mais título. E com isso tudo, ganhar título aqui acaba sendo... Maravilha. Nós somos times que ganham mais título aqui. E você aprovou esse calendário, os campeonatos regionais curtos e o brasileiro longo, Cittadini? Não, aí eu não tenho, essa hora não é hora de se eu aprovei ou não, o que nós ganhamos. Qual é o caminho do futebol? É esse do Corinthians, que tem uma folha de pagamento 2 vezes menor que a do São Paulo, Cittadini? Não, eu acho que você tem que, tá aqui o nosso vice-presidente de finanças, você tem que viver com as receitas. Receita e despesa tem que bater. Não adianta você querer fazer milagre. Quem quiser fazer milagre, quebra a perna. Você quer dizer o quê? Que São Paulo gasta mais do que tem? Não, eu não estou dizendo nada do São Paulo. Eu estou dizendo que nós fazemos um esforço enorme para gastar aquilo que recebemos. E nesse aspecto, pela vinda do Ricardinho, da forma como ela aconteceu, a resposta tem algo a ver? O Ricardinho disse que queria ter novas aventuras, tá tendo. Já perdeu uma pro Corinthians direto. Quer dizer, uma não, já perdeu ano passado. Então as novas aventuras dele, como que é, não é bem novas aventuras, novas experiências. É uma satisfação especial vencer o São Paulo com o Ricardinho do outro lado? O Ricardinho é um grande jogador. É que, como eu disse, a hora que ele pensa no Gil, ele pensa no Kleber, ainda ele é bom jogador, eu gosto dele. Palavra de Antônio Roque Cittadini, só pra gente concluir aqui a informação, não é? Corinthians tem uma folha de pagamento de R$1.500.000. O São Paulo chega a quase 3,5 milhões de reais. Portanto, uma diferença aí, é só fazer as contas, Avalone, de 2 milhões de reais, a folha de pagamento a mais do São Paulo em relação ao Corinthians. Sem parceria, os dois sem parceria. E como é que tá a festa aí? O pódio? E continua gritando, haha, uhu, Morumbi é nosso, como é que é o negócio?
Por enquanto não, Valor. Agora estão todos recebendo faixas. Os jogadores vão puxar mais aqui. Vamos lá. É campeão paulista e também no carnaval. Puta que legal. É campeão paulista e também no carnaval. Puta que legal. Aí, saudando a torcida, os jogadores do Corinthians. No momento que a taça é levantada, o Corinthians está com a taça de campeão paulista. Levantada pelos jogadores. E o Geninho fica à distância, só observando, sorrindo, acompanhando a festa dos jogadores. Quesada. E mais um conversando conosco aqui, Valdir Joaquim de Moraes, também integrante da comissão técnica do Corinthians, enquanto os jogadores fazem a festa e a torcida também. Vamos ouvir aqui o seu Valdir. Tá certo, muito obrigado. Tudo bem, seu Valdir? Tudo bem. Mais um título, né, trabalhando aqui no Corinthians e dentro do Morumbi, local que o senhor conhece tanto, até trabalhando no São Paulo, não é? Não tem dúvida, eu fico satisfeito. Me parece que é 47 ou 48 títulos que eu estou conquistando hoje. É um bocado numa carreira de 57. Já perdeu as contas, hein, seu Valdir? Numa carreira de 57 anos, logicamente teria que ter sempre trabalhando em clubes grandes e isso consagra quem trabalha. Mas é um resultado bom, eu estou satisfeito pelo título, claro, mas muito satisfeito pelo Doni. E o Doni foi um jogador criticado, e críticas tem que existir, mas ele, a personalidade dele, marcante, nunca se intimidou, nunca perguntou se estavam contratando goleiros e foi lá e venceu. Parabéns ao Doni, principalmente, e a toda a equipe e a todos nós que trabalhamos. Teve um sabor especial essa vitória sobre o São Paulo, até por tudo que ocorreu nessa semana, os corintianos reclamando do regulamento, o Vampeta, aquele jeito que nós já conhecemos também, jogando algumas coisas na imprensa até para instigar um pouco mais o clássico. Teve um sabor especial? Não, para mim não tem sabor especial. Tem sabor de uma vitória, sabor de um campeonato, mesmo porque o São Paulo foi uma equipe vibrante. Primeiro tempo o Corinthians foi melhor, São Paulo empatou, foi um jogo difícil de ser ganho. Eu não encaro o futebol como revanche e como alguma coisa especial. Sim, eu encaro como uma vitória de um time que trabalhou esse ano todo, assim como o São Paulo. Chegamos à final e por felicidade nossa, o Corinthians venceu. Agora, o senhor admite que essa guerra verbal dessa semana acabou prejudicando mais o São Paulo? Porque o Reinaldo, por exemplo, que ficou muito bravo com o Vampeta, logo no início do jogo, acabou deixando a equipe expulso e o Kleber também acabou sendo expulso. Você acha que isso pode ter tido alguma influência do lado do São Paulo, seu Valdir? Não acredito, porque o São Paulo é uma equipe madura, né? Uma equipe que tem um treinador capacitado, tem um homem, um Ricardinho de cabeça equilibrada. Eu acho que se o jogador, se um do clube fizer o tipo que o Vampeta fez e o outro se apavorar, não é adequado. O senhor acha que não aconteceu isso com o São Paulo, então? Não acho que ele tenha. Tanto é que o São Paulo empatou 2-2, foi uma equipe que poderia ter vencido também, teve oportunidade, de forma que não vejo nada de relevante nem nada que aconteceu por causa dos. Eu só estou feliz porque aconteceu dentro do campo a vitória das duas equipes. Tudo bem do futebol. Muito obrigado, Valdir Joaquim de Moraes. Muito obrigado e um abraço a todos. Mais um homem da comissão técnica corintiana. Nesse momento, Antônio Roque Cittadini também aplaude os jogadores. Eduardo Afonso no meio dos atletas corintianos também aqui na festa no gramado do Morumbi, Afonso. Deixa eu pegar aqui o Doni, professor Valdir Joaquim de Moraes. Professor Valdir Joaquim de Moraes disse agora a Bandeirantes que você é um dos que mais merece esse título. Acho que todos merecem. Até o torcedor que está aqui apoiando, todo mundo participou. E eu não sou diferente, estou no grupo e também fiz uma grande atuação e mereço como todos. Você acha que foi uma vitória também pessoal do Doni? Não, cada dia na minha vida é uma vitória pessoal. Procuro cada dia crescer um pouco mais e hoje foi um dia muito importante na minha vida. E a exigência foi grande, não foi, Doni? Durante os 90 minutos? Foi muita, bastante. Um jogo de tensão. Aí o Doni que carrega a taça, Quesada. Você agora vai acompanhar, Quesada, dar a sua volta olímpica ao lado do Corinthians. Eu vou rapidinho para o vestiário de São Paulo para ver a repercussão também do time que perdeu. Alô, Quesada. Mais um com a camisa do Corinthians.
E o objetivo maior agora é buscar a Libertadores, que falta pro nosso currículo. Agora os jogadores, companheiros teus, disseram o seguinte: o Vampeta botou pimenta na decisão. E o São Paulo começou o jogo nervoso. Tanto é verdade que 2 jogadores foram expulsos. Um do Corinthians é verdade, mas outro do São Paulo. Valeu colocar pimenta baiana nessa final, Vampeta? Com certeza, eu acho que flagrando final, acho que há muito tempo o Campeonato Paulista não tem uma final tão disputada, tão falada durante a semana. Isso só faz com que o espetáculo fique melhor. Foi um grande espetáculo. Final de campeonato não se ganha só dentro de campo, se ganha também às vezes na palavra, numa declaração como essa, para incentivar o grupo. Com certeza, eu acho que tudo se ganha, tanto dentro de campo como fora de campo. Como é que é a comissão de frente agora? Comissão de frente, eu, Rogério. Vai ter comissão de frente aqui agora, Valone. Vampeta e Rogério na comissão de frente. O Corinthians promete desfilar aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo. E a Gaviões da Fiel, escola de samba da torcida organizada do Corinthians Gaviões, que também conquistou o título das escolas de samba do grupo especial recentemente durante o carnaval, promete fazer a festa aqui no Cícero Pompeu de Toledo. Vamos aqui acompanhar agora mais um pouquinho da festa corintiana. Jogadores que levam a taça nesse momento e muitos fotógrafos também tentando clicar a melhor imagem aqui no gramado do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Vou até dar a volta aqui. Alex Miller ao lado de Kleber, acompanhando também a festa do Timão. Kleber, apesar da expulsão, agora a alegria da comemoração, né? Com certeza. Expulsão injusta, né? Não fiz nada, não merecia a expulsão, mas tudo bem. Já acontece, todos de futebol. Fiquei torcendo e tá de parabéns ao grupo que conseguiu o título. Você achou que o árbitro escolheu ali 2 jogadores naquela confusão para não ter problema? A barra dele também, Kleber? Com certeza, porque se você for ver, quem tinha que ter sido expulso mesmo foi o Luiz Fabiano, que ele começou a confusão. Vamos levantar a taça, meu garoto. Vamos levar. Nós, foi campeão, entendeu? Valeu pela luta e vamos levantar ela agora, meu garoto. Vamos levantar, moleque. Quem tá falando? Quem é que vai levantar a taça aí, Alex? Oi, Valone. Quem que falou, meu garoto? Levanta É o Gil. Ah, foi o Gil? Ô, Gil, cantando, sambando, agora é a hora da festa, né? A hora que vocês tanto queriam e trabalharam pra isso, né? Com certeza, agora é hora de comemorar, somente comemorar, esquecer tudo aí que passou, mas guardar na memória aí de tudo de bom que nós fizemos pra chegar aqui e pra poder conquistar mais títulos. A comemoração tem que ser curta porque tem a Libertadores agora também, né, Gil? Vamos comemorar e é lógico, vamos sair na capa. O Gil não tá nem aí, Valone, ele quer segurar o troféu, que aliás é muito bonito. É a réplica do Palácio dos Bandeirantes, que agora ficará em definitivo lá no Parque São Jorge. E o Jorge Wagner pulando igual a criança aqui, chegou com o título já no Corinthians, hein, Jorge? Graças a Deus. Acho que é importante ressaltar aí o trabalho de toda a equipe, né? Acho que a gente vem a campo disposto a sair daqui com esse resultado. E graças a Deus hoje a gente está conseguindo realizar um grande sonho. E artilheiro da decisão, hein? Graças a Deus, é como eu falei, é importante ressaltar o trabalho do grupo. Hoje eu fui feliz, tive a oportunidade de marcar 2 gols. Então eu estou muito feliz. E essa situação, essa polêmica toda, levantou mais ainda o astral da galera, hein? Com certeza, a gente deixou tudo isso aí de lado. E viemos a campo hoje só para jogar futebol. E foi o que a gente procurou fazer e tá aí o resultado. Aí o Jorge Wagner comemorando o título paulista. E o Leandro Quesada acompanhando também a volta olímpica. Roberto Avalone ao lado também de... Do São Paulo, as portas do vestiário e informações que você colheu no meio do caminho. Eduardo Afonso. Fechado, por enquanto ninguém, nem aqui no saguão, poucos torcedores, muitos jornalistas. Os torcedores que aqui estão, aqueles mais privilegiados, conselheiros, alguma coisa, cabisbaixos, algumas crianças com camisas tentando pegar autógrafos dos ídolos e algumas informações que conseguimos já aqui apurar nesses primeiros 10 minutos, Avalone. Primeiro, Rogério Ceni, um corte com 5 pontos abaixo do joelho, se chocou com a trave mesmo no lance do terceiro gol. Uma contusão até preocupante para o jogo de quarta-feira contra o Gama pela Copa do Brasil. Por isso, tanto choro. Aliás, a primeira vez que eu vi o Rogério Ceni chorar num gramado, chorar após uma contusão ou alguma coisa, chorava copiosamente o goleiro do São Paulo. O doutor José Santos de Aquino já passou por aqui e disse: 5 pontos bem abaixo do joelho, uma preocupação grande. Segundo, informações de bastidores, técnico, Oswaldo, fica ou não fica? A tendência é que não fique no São Paulo.
é que se despeça já nesse domingo. E são 3 as correntes, Avalone. Primeiro, uma solução caseira, uma solução de pouco investimento, Cilinho, uma solução que já foi até pensada no final do ano passado, quando muita gente falava na queda de Oswaldo. Segunda opção, segundo caminho, uma solução cara e que tem uma certa rejeição em parte do conselho, Vanderlei Luxemburgo. E uma terceira opção, trocar aí uma nova mentalidade de técnico, Tite, seria este ou ainda mesmo o ex-jogador Casagrande, que é bastante elogiado por parte do Conselho do São Paulo. Que é um nome que eu também já ouvi falar. Podendo dar até, Eduardo Afonso, é bom você checar isso, uma dupla, Cilinho e Casagrande. Porque o Cilinho seria o supervisor e o Casagrande o técnico de campo. Poderia dar isso. Se não me falha a memória, o Casagrande já jogou com o Cilinho enquanto jogador no São Paulo em 84, quando fez dupla de área com o Careca. Portanto, está no ar. Aí é bem possível que saia o Oswaldo de Oliveira e entre um novo técnico. Talvez, num primeiro momento, Cilinho coadjuvar para o Casagrande, mas o Luxemburgo também está nesta parada. No pique, Silvério. Acabou sendo um jogo difícil no segundo tempo, não, pai da bola? Muito difícil, muito difícil. Um jogo como decisão, né, Avalone? Pois é, Silvério, como decisão. Porque o primeiro tempo foi do Corinthians mais lúcido, mais consciente, mas o São Paulo deu tudo. Não era um jogo de característica de lucidez, era um jogo de superação. E o São Paulo só se entregou depois que perdeu o Fábio Simplício, 3-2, mas um jogaço. A opinião no pique de Fábio Sormani. Olha, Valone, foi um jogo digno de uma final. Eu conversava aqui com o Silvério e ele meio que concorda agora com o que a gente estava dizendo. Campeonato que não tem final não tem emoção. A única coisa boa que o futebol brasileiro tinha, a única vantagem que o futebol brasileiro tinha em relação ao futebol europeu, na minha opinião, e o Silvério também já está achando isso agora, era ter final de campeonato. Realmente, final de campeonato empolga. E essa noite aqui no Morumbi, realmente o jogo foi empolgante. No primeiro tempo, o Corinthians foi competente, não jogou tão melhor assim do que o São Paulo, mas foi feliz nas finalizações, contou com 2 falhas. A primeira do Júlio Santos e a segunda do Jean, fez 2 gols. No segundo tempo, São Paulo jogou como se fosse o Corinthians. Foi para cima do Corinthians, encurralou, fez 2 gols, poderia ter virado o jogo, no entanto, acabou perdendo a partida por 3-2, num gol bonito do Jorge Wagner no final da partida. Realmente empolgante, o título é justo, justíssimo, o Corinthians fez por merecê-lo. Muito bem, Fábio Sormani. Aliás, muito que você falou também eu concordo quanto ao elenco do São Paulo, quanto aos acertos e desacertos. Vou agora para Jorge Cajuru. Cajuru, Corinthians, o maior campeão do futebol paulista, 25 vezes campeão. Terá o São Paulo virado freguês de caderneta do Corinthians, Cajuru? Ô, Valone, foi a vitória do melhor time dentro de campo e fora de campo. Dentro de campo com o melhor elenco e o melhor 11. O São Paulo brincou esse ano, não reforçou, não fez reposição de peça, não buscou zagueiro, não buscou atacante. O São Paulo brincou com uma diretoria irresponsável e folclórica, achando toda hora com X que esse elenco era uma coisa de outro mundo, esse elenco do São Paulo, e provou contra o Santos no Brasileirão que não era um super elenco, o São Paulo, quando o Santos o eliminou. E o Corinthians fora de campo, com uma diretoria que buscou reforços, fez reposição de peças, achou um treinador ideal para substituir o mito até então Parreira. O Geninho tornou a equipe muito mais ofensiva do que o Parreira, na minha opinião. Não estou falando isso hoje, falei há 15 dias lá no programa Cartão Verde da Cultura sobre o trabalho do Geninho. Então, fora de campo, um Cittadini esperto, falante, doente, mais ágil, agiu na hora certa, não deixou o Corinthians psicologicamente por baixo com essa história do regulamento, mostrou força, foi pro Rio, reagiu. Então, dentro de campo e fora de campo, um abraço, não tenho o que falar. Sobre o treinador, seria ideal essa dupla que você observou muito bem, Avalone, entre o Cilinho e o Casagrande. Casagrande sabe tudo de futebol, agora só penso que ele não pode começar a treinar o São Paulo agora, porque se ele começar a treinar o São Paulo agora, não será ele que estará treinando o São Paulo, e sim o São Paulo que estará treinando ele, Casagrande. Portanto, uma dupla, ele e o Cilinho, vai ser importante demais, unindo a experiência, né, ao arrojo, a ousadia, a inteligência do Casagrande. Seria
ótima essa dupla no São Paulo, em função de que o Oswaldo de Oliveira não tem mais clima, não tem mais como continuar com um vice-presidente que não gosta dele, que mete o pau nele no ar. É melhor pro São Paulo, é melhor pro Oswaldo de Oliveira, embora eu não culpe o Oswaldo de Oliveira sozinho por essa derrota e por esse momento do São Paulo. Juro. Olha, vamos agora para a grande torcida do Corinthians, em homenagem ao futebol, porque o futebol é apaixonante. Pois não, quem tá chamando? É que o zagueiro Fábio Luciano tá gentilmente aqui ouvindo, inclusive você, Avalone. A gente queria só registrar a palavra do capitão do Corinthians, que teve a honra de levantar a taça pela primeira vez dentre os demais jogadores. Qual foi a emoção? O que você sentiu naquele momento? Já que desde o Campeonato Brasileiro nós conversávamos sobre isso, né, Fábio? Nossa, vai ser uma emoção muito grande se nós ganharmos do Santos. Aí o Santos ganhou. E agora? Como é que é levantar a taça de campeão? É valorizado, né? Por um jogo como esse, um clássico, né? Uma grande equipe. E sabor especial, né? Já fui campeão aqui dentro, todos os títulos têm um sabor especial, mas esse pra mim em particular, né? Como capitão da equipe, a confiança que o grupo depositou em mim, a torcida, a comissão técnica, e acho que eu pude ajudar de alguma maneira, né? Então, passando essa energia positiva pros jogadores, a confiança que a gente tinha neles e um título especial, né? Vamos comemorar bastante porque é importante para nossa carreira um título como esse. Titular, capitão, levantando a taça, ficou sabendo nos últimos dias que vai ser pai. A fase tá demais, hein, Fábio? Então, vai matar meu pai do coração. Eu ia contar pra ele amanhã, né? Ou se fizesse um gol, iria homenagear com uma camisa, mas já tá sabendo, né? Realmente recebemos a notícia na sexta-feira de que tá vindo, o herdeirinho tá chegando, né? Ou a herdeirinha, que vai ser muito amada com certeza e veio abençoar uma fase maravilhosa que eu tô vivendo, né? Carreira no Inter, uma pessoa especial, né? De um grande caráter, e depois a minha volta melhor do que eu já estava aqui, né? Aí o quarto campeonato seguido, 3 títulos a partir do meu retorno. Então, como eu disse, Deus escreve certo por linhas tortas e o meu caminho aí está sendo trilhado por Deus e muito abençoado. É verdade, mas é bom que se relembre, né? Porque ele também não é intocável, ele também não é intocável, ele não está acima de toda suspeita. Relembrando, o Fábio Luciano tinha sido dispensado do Corinthians pelo Luxemburgo, não é isso? E o Jorge Wagner também foi ignorado praticamente no Cruzeiro, não teve a chance que poderia ter com o Luxemburgo, não é isso, Fábio Luciano? Oi, pode falar, Valone. Ele deu um probleminha aqui de retorno. Pois não, mas então, eu estou dizendo isso porque o Luxemburgo está sendo cotado para dirigir o São Paulo. Trata-se de um grande técnico, mas não é infalível, não é isso, Fábio Luciano? Não, claro, a gente agradece a ele, né, também, por ter liberado o Jorge Wagner, né, para aqui pro Corinthians, jogador que fez os gols aí, que nos deram o título. Então, cada um segue o seu caminho, eu, graças a Deus, estou seguindo o meu muito feliz, né. Estávamos uma conquista. Quando você perde na final um título, todo mundo tem que sentir e vai sentir. Isso daí, nós somos seres humanos, nós trabalhamos sempre com objetivo máximo. Quando isso não acontece, é lógico que abate todo mundo, é lógico que todo mundo fica chateado, é lógico que a gente sente. Só que a vida continua, né? A vida continua, o nosso trabalho continua. Quarta-feira a gente tem mais um jogo decisivo fora de casa. Então vamos procurar trabalhar agora esse lado emocional aí, para que quarta-feira isso não venha nos atrapalhar. Ricardinho, você está arrependido de ter trocado o Corinthians pelo São Paulo? Você tá de brincadeira comigo. Essa pergunta eu não vou nem te responder, cara, porque isso daí não cabe, né? Isso daí simplesmente um absurdo, né? Essa pergunta é um absurdo. Pô. Ricardinho, o São Paulo saiu para a Extrema, tentando evitar talvez toda aquela pressão que acontece na capital paulista, se refugiou em Extrema para essa decisão. E durante a semana, troca de farpas entre jogadores do São Paulo e do Corinthians, principalmente com o Vampeta, surgiu o assunto premiação, teve reunião, não teve, o São Paulo acertou, não acertou. O que você podia falar a respeito se esses dois assuntos interferiram no rendimento da equipe? Não, de forma nenhuma. Primeiro que discussão bate-boca, vamos colocar um bate-boca, isso no futebol tem que acontecer, né? O time quando é muito bonzinho não chega a lugar nenhum. Isso tem que acontecer no bom sentido, no sentido de crescimento. E é o que acontece. Não é só no São Paulo, é em qualquer equipe. Isso não acontece só no São Paulo. Nós temos que realmente nos cobrar, entendeu? No lado positivo, e é o que acontece, para que a gente possa conseguir os nossos objetivos. Com relação à premiação, eu não sei, foi publicado aí que nós tínhamos tido enfim, em nome do grupo, sei lá, tinha tido uma reunião com o Marco Aurélio. Isso daí é mentira, não reuni com ninguém, não fui nomeado em nome de ninguém. Essa reunião
Aconteceu até porque quando tem que resolver qualquer tipo de situação, nós resolvemos direto com a diretoria, nós não conversamos com o Marco Aurélio. Então, só para deixar bem claro isso, porque eu não sei se alguém comentou, alguém colocou isso, mas isso é uma mentira, entendeu? Isso não aconteceu porque em nenhum momento eu particularmente converso com o Marco Aurélio sobre isso ou sobre qualquer outro assunto, certo? Então, é só para deixar bem claro essa situação. Não houve comentário de nada, não só, nem reunião, nem comentário, não é só sobre premiação, não, sobre assunto nenhum, isso não existiu. Quem inventou isso daí tem que escrever um livro porque gosta de ficção, né? Gosta de inventar as coisas, então, isso aí. Muito bem, Roberto Valone. Tá aí um trecho da entrevista do jogador Ricardinho, um desabafo aqui. Bateu forte no Marco Aurélio. Bateu forte. Agora, do Ricardinho, eu vou pegar o lançamento e jogar lá para o vestiário do Corinthians. Leandro Quesada. E tô aqui com o Alex Miller ao lado do Gil, viu, Avalone? Então, aqui Leandro Quesada, Alex Miller com o Gil. Um dos heróis do Corinthians. Ô Gil, rapidinho aqui, eu sei que você ainda vai tomar banho e tudo, mas numa hora como essa de festa, nunca é demais e nunca é tarde para falar e nunca é cedo para falar também. Agora está um pouquinho mais calmo, já desceu do gramado, mas depois de tanta confusão, tanta polêmica, qual é o sentimento do jogador e o seu sentimento, Gil? Sentimento de alegria, né? Eu acho que nós tivemos aí um momento de tensão aí na semana, muita polêmica, né? Então é lógico que ficou um clima quente entre as duas partidas, as duas equipes, mas dentro do campo nós mostramos tranquilidade, mostramos experiência para conseguir essa bela vitória. Eu acho que no começo, por tudo que aconteceu, houve a expulsão do Kleber e do Reinaldo, e agora, mesmo assim, nós conseguimos aí a vitória e o título. Então, numa hora como essa, eu acho que a melhor coisa é comemorar. A melhor resposta nossa foi dentro de campo, vencendo e conquistando o título. A gente tá no pique aqui, Gil. O Avalone quer te dar um abraço e te parabenizar por esse título paulista também. Avalone, o Gil tá te ouvindo, Avalone. São parabéns já rotineiros, né, Gil? Agora toda semana. Mas realmente, para mim, você foi um dos melhores do Corinthians. No primeiro tempo foi o melhor. E no segundo tempo, um dos melhores. Ô, Gil, o São Paulo virou freguês de caderneta do Corinthians, não viu, não, Gil? Pelo retrospecto, né? Todo mundo vai colocar aí esse rótulo no São Paulo. A gente tem que respeitar a equipe deles, mas sabendo aí o que nós fizemos dentro de campo, nós somos merecedores. Mas eu acho que tem que sempre haver o respeito. Nós vamos comemorar. Eu acho que a melhor resposta nossa foi dentro de campo, conseguindo a vitória e o título. Muito bem, alô, Gil? Oi. Gil, parabéns pela performance, parabéns pelo vídeo. A gente volta a conversar. Vai tomar um banhozinho agora, garoto. Obrigado, Valor. Legal. Opinião Bandeirantes. Silvério, você narrou as finais do Campeonato Paulista. São Paulo 3, São Paulo 2, Corinthians 3. O primeiro jogo, agora Corinthians 3, São Paulo 2. Não é muito comum em finais termos 5 gols por jogo. Agora, qual é a lição que você tira desse jogo, Silvério? O futebol está caminhando mais para ser ofensivo? O Corinthians encontrou o ponto certo, o equilíbrio? Análise final de José Silvério sobre Corinthians 3, São Paulo 2. Corinthians 25 vezes campeão paulista, Silvério. Primeiro, uma belíssima final, 2 grandes jogos. Corinthians venceu com méritos e, sem dúvida alguma, eu achava 2 jogos muito equilibrados e eles foram equilibrados. Corinthians venceu no detalhe, você sabe a minha opinião. Eu acho sempre muito difícil ganhar do Corinthians. Ele tem uma aura diferente de todos os demais times do futebol brasileiro. O Corinthians, eu não sei explicar o que é, então eu achei essa palavra aura, eu não sei nem direito explicar por quê, mas eu acho que ele tem uma aura. Ele tem uma aura diferente dos outros times e é por isso que ele ganhou 2 grandes jogos, 2 lindíssimos jogos com detalhes, discute daqui, discute dali, mas o frigir dos ovos é esse, 2 grandes jogos. E ficou uma lição, para mim, a mais importante de todas. O Campeonato Brasileiro que vem aí, de turno e retorno, vai perder a grande final, a grande festa. Eu lamento profundamente dizer isso, porque eu também era até uns anos atrás partidário do turno e retorno, mas acho que esse tipo de campeonato já acabou. Nos dias de hoje o campeonato tem que ter final, e essa demonstração no calor de São Paulo e Corinthians me ficou dada no Campeonato Paulista deste ano. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, pro São Paulo vai começar vazinho, já que o time do São Paulo está abatido pela perda do título de campeão
Paulista. E vai demorar muito para esquentar e trazer de novo. Como nesse Campeonato Paulista e nos outros campeonatos todos que nós assistimos e que nós conversamos até a Valone, os estádios estão muito vazios. No Brasileiro, com turno e retorno, eu temo de que eles estejam mais vazios ainda. Eu acho que é uma lição que deve ser aprendida ainda para consertar o futebol brasileiro. Ainda nesse ano. Um conserto que, na minha opinião, seria fácil de ser feito. Uma mudança muito pequenininha no regulamento, mas dava para consertar ainda uma coisa que é tenebrosa diante da minha perspectiva de futuro. Campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo, ou os dois primeiros colocados, só para salvar. E depois se pensa em coisa melhor. De qualquer maneira, essa é a grande lição, Avalone. Muito bem, Silvério, muito obrigado. Fábio Sormani, vírgula, o Juliano Gema da Rádio Bandeirantes. Sormani, os seus cabelos grisalhos, assim como os meus, nem tão grisalhos, nos ensinam que, ao longo dos tempos, existem alguns tabus. O Santos, por exemplo, ficou 11 anos sem perder para o Corinthians, de 57 a maio de 68, quando 2 gols, um do Paulo Borges e um do Flávio, liquidaram com o tabu de 11 anos que o Santos não perdia para o Corinthians. Depois inverteu, o Corinthians ficou muito tempo sem perder para o Santos. E agora parece que um outro tabu está se formando aqui em São Paulo. O Corinthians não perde para o São Paulo, Sormani. Terá o Corinthians virado freguês de caderneta do São Paulo? É verdade, e é engraçado esse cruzamento, Avalone, que existe entre Corinthians, São Paulo e Palmeiras, né? Vou usar aqui, tá? É uma expressão do torcedor, né? O São Paulo costuma afinar para o Corinthians. O Corinthians afina para o Palmeiras, que consequentemente afina para o São Paulo. É só você pegar que, não é claro que não é sempre assim, não é regra, não é? Mas na maioria desses confrontos acaba acontecendo isso, né? Normalmente o Corinthians leva vantagem sobre o São Paulo. Quando o Corinthians pega o Palmeiras, normalmente quem leva vantagem é o Palmeiras. E quando o Palmeiras enfrenta o São Paulo, normalmente quem ganha é o São Paulo. Realmente não dá para explicar, é coisa de tabu, não dá para entender, mas de fato isso acaba acontecendo. Porque se você for pegar aqui no papel, a gente estava até fazendo uma análise do time do São Paulo, se o São Paulo tem um grande time ou não, se tem um grande elenco ou não. A gente chegou à conclusão aqui, a maioria das pessoas entendeu que não, né? Não tem um grande time assim. Mas eu pergunto, o time do Corinthians é um grande time assim? Não, também não é. Claro que não. Aí entra essa história, Avalone, do tabu, da rivalidade, dessa sequência de jogos que favorece um time ou outro. E de fato, São Paulo não consegue encaixar o jogo dele diante do Corinthians.